Meu nome é Gustavo Vanderlei Tonzinski, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em geografia, mas eu trabalho como analista ambiental do ICMBio já há 15 anos. E atualmente eu atuo como gestor do Parque Nacional do Itatiaia. A gente é responsável por tudo que acontece no parque, né? De bom ou de ruim. Então a gente é responsável pela coordenação da equipe, por garantir os recursos e a estrutura para que essa equipe consiga trabalhar, por garantir a organização dos projetos e garantir o planejamento e a viabilidade desses projetos para tornar o parque cada vez melhor, aí, prestando melhores serviços para a nossa sociedade. E esse parque aqui ele tem um papel especial no nosso sistema de unidade de conservação, porque ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro parque criado por Getúlio Vargas em 1937, já era uma área protegida antes ligada ao Jardim Botânico, foi uma reserva florestal, depois uma estação biológica ligada ao Jardim Botânico, e no dia 14 de junho de 1937, Getúlio Vargas então decretou a criação do primeiro Parque Nacional do Brasil. Isso traz para o Itatiaia um simbolismo para todo o nosso sistema de unidade de conservação e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, porque a gente acaba tendo, querendo ou não, uma visibilidade muito grande. Tudo que acontece de bom ou de ruim no parque reflete imediatamente em todo o sistema, quer dizer, é uma das referências do sistema, né? Ainda mais porque, além de toda essa importância histórica, o parque tem uma importância estratégica, está a meio caminho das duas maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Está no coração nervoso aí do PIB nacional, né? E às margens de uma das principais rodovias do país, que é a Via Dutra. O parque está inserido no bioma Mata Atlântica, e as características especiais de relevo do Itatiaia, que ele vai de 520 metros até 2.790 no Pico das Agulhas Negras, dá um gradiente de vegetação, uma variabilidade muito grande, tanto de flora, de fauna, de paisagens, né? E nós temos, especialmente na parte alta, um ecótono, uma área diferenciada de Mata Atlântica, que são os campos de altitude, né? E aí com toda uma paisagem, com toda uma vegetação e uma fauna específicos de lá. O parque se caracteriza também pela produção de água, né? O geógrafo Aziz Absaber costumava chamar o Parque Nacional do Itatiaia de Castelo das Águas. E a teoria mais aceita é que há 200 milhões de anos o parque era um vulcão. Então, você olhando na imagem de satélite, você vê como uma grande bacia ali, e dali vertem 12 importantes bacias hidrográficas para a região. Então o parque abriga as nascentes aí dessas 12 bacias, com uma produção de água o ano inteiro, uma água de qualidade, prestando aí um grande serviço também. Esse é o principal objetivo dos parques nacionais previstos em lei, quer dizer, a proteção dessas áreas especiais, dessa biodiversidade, né? E isso fica muito claro quando a gente olha no entorno do parque as áreas todas devastadas e a área dentro do parque cada vez mais protegida, as áreas que eventualmente foram devastadas no passado se regenerando e servindo aí como um refúgio para a flora, para a fauna, né? E ao mesmo tempo isso conciliado com o próprio uso do parque, quer dizer, isso a preservação ela não é excludente quanto ao uso, né? E para isso a metodologia utilizada pelo ICMBio, utilizada no mundo inteiro, é o zoneamento dessas áreas protegidas. Então você tem algumas áreas que são realmente mais inacessíveis para você poder proteger mais ainda a flora e a fauna, né? E você tem as áreas em que você tem o uso público manejado, e a gente busca com isso ir educando e conscientizando a população de que é possível sim você visitar os parques de uma forma tranquila, sustentável, levando apenas boas lembranças e fotografias, né? E deixando apenas as pegadas. Difícil bater um martelo assim, olha, o perfil do visitante do parque é esse. A gente costuma imaginar, não, na parte alta o perfil é mais do aventureiro, do escalador, do montanhista. Obviamente
tem bastante, é uma das mecas do montanhismo no Brasil, né, junto com o Parque Nacional de Serra dos Órgãos e o Parque Nacional do Caparaó, mas o perfil é muito eclético, nós temos muitos idosos, muitas crianças visitando o parque. Nós recebemos mais de 6.000 estudantes no nosso programa de visitas orientadas, né, gente do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, do exterior, do Brasil inteiro, muitos observadores de aves. Então, o perfil do visitante do Itatiaia é bem diversificado, é biodiverso como parque, né? É especial, obviamente, quanto mais longa e difícil a trilha, vai ficando mais difícil o acesso, mas só você ir na parte alta, ver aquela paisagem, você consegue ir de carro, por exemplo, num dos atrativos que é o Mirante das Agulhas, então ele é acessível para qualquer um, né, independente da idade, da questão de mobilidade. A parte da estrada lá em cima, você consegue ir de carro, só o passeio de ir à parte alta e ver toda aquela paisagem já é algo muito único no Brasil e no mundo. Tivemos aí 9.000 e poucos visitantes na parte alta contra 8.000 e poucos na parte baixa. E foi a primeira vez na história em que a gente registrou num mês, um número maior de visitantes na parte alta do que na parte baixa. O número de visitantes do parque gira em torno de 140.000 visitantes ano, mas a gente tem feito um trabalho já há vários anos para ir gradativamente aumentando essa visitação. E com esse projeto que está agora em andamento, né, de concessão de serviços, em que estão previstos investimentos em infraestrutura, melhoria na capacidade e na qualidade para receber os visitantes, os serviços oferecidos aos visitantes, a gente espera aumentar cada vez mais essa visitação de uma forma sustentável. Acaba que, de uma forma direta ou indireta, toda a indústria do turismo em volta do parque, ela se desenvolve ligada ao parque. A gente observa como esse aumento da visitação do parque nos últimos anos tem ajudado no turismo, o desenvolvimento de novas atividades, novas pousadas, restaurantes, né, lá na Garganta do Registro, como ampliou aquele comércio lá em função do aumento da visitação da parte alta. Então, o parque ele traz uma série de benefícios, além dele estar conservando a diversidade, dele proporcionar à sociedade uma vivência em contato, um turismo em contato com a natureza, ele movimenta também toda a economia do entorno, gera empregos para trabalhar de uma forma direta no parque, seja como funcionários do parque, seja como guias, e de uma forma indireta também alimentando aí o turismo nas pousadas, nos restaurantes, né, e nos outros atrativos em volta. O parque tem vários desafios. Um é você realmente ordenar e aumentar de uma forma sustentável a visitação, que a gente tem buscado fazer isso de uma forma constante, né? Nós temos sempre a questão da fiscalização, a questão da prevenção e combate a incêndios. Hoje o parque trabalha com um plano de manejo integrado de fogo, em que a gente trabalha junto com universidades, junto com o ICMBio-SED, num planejamento de redução de combustíveis para minimizar o risco e a ocorrência de incêndios em épocas críticas em que o dano é muito maior, né? Então, tem todo o desafio de manejo de espécies exóticas. Antes de você pensar em limitar a visitação, em alguns pontos realmente você, por espaço físico, como é o cume das agulhas ou o cume das prateleiras, você tem que limitar, mas a gente trabalha muito com o conceito de manejo dessa visitação, de estrutura, você tem zoneamentos específicos para os diferentes tipos de experiência. Então, o visitante que vem na parte baixa, vem de carro, vem visitar as cachoeiras, tem um acesso fácil, acesso sendo visitante de carro, ele tem uma experiência. Mas esse mesmo visitante, dentro desse mesmo parque, ele pode desejar uma experiência em que ele não tenha contato quase nenhum com a influência humana, digamos assim, com a estrutura, né? E a gente oferece esse tipo de experiência também através das trilhas, né? Quanto mais para dentro do parque as trilhas, a gente vai diminuindo a sinalização, vai diminuindo a estrutura, deixando apenas o mínimo para garantir a segurança daquele visitante.
os parques nacionais dentro do nosso sistema de unidade de conservação, eles têm um papel muito especial, que é aquele papel de cativar as pessoas para essas áreas protegidas, para essas áreas especiais, né? Os parques nacionais, eles são delimitados em áreas muito especiais que devem permanecer assim de uma forma perene. Não é para essa ou para a próxima geração, mas para todas as gerações futuras. E a única forma da gente garantir isso é que a sociedade conheça, ame e defenda suas áreas protegidas, né? E esse é o grande fundo por trás da visitação do uso público nos parques nacionais. É fazer com que as pessoas se deixem cativar por essas áreas e que a gente entenda que os parques nacionais são um patrimônio nosso, da sociedade brasileira, de cada um de nós e dos nossos filhos, netos e bisnetos. Um repórter me perguntou assim, não, Gustavo, o que você acha que é a característica mais importante, mais marcante do parque? E aí eu fiquei pensando, pô, mas será que são as agulhas, as prateleiras, é a flora, a fauna, a água? Mas de repente me veio a resposta pronta, assim, olha, a característica mais importante do Parque Nacional do Itatiaia é a capacidade de cativar as pessoas, né, os visitantes, os voluntários, os pesquisadores, né? A coisa mais difícil é você ver uma pessoa que fale assim, olha, não gostei do parque, não gostei da experiência, né? Então, essa capacidade de cativar as pessoas, eu acho que é a característica mais importante do Parque Nacional do Itatiaia e dos demais parques, né? Eu costumo falar de brincadeira que não conhecer o primeiro Parque Nacional do Brasil é uma falha grave de cidadania, mas que é fácil de resolver. Então, a minha mensagem é: venham conhecer o Parque Nacional do Itatiaia e os outros parques e entendam que esse é um patrimônio de vocês, de cada um brasileiro, de cada um da nossa sociedade.